Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Comandante Paulo José, você poderia falar para a gente sobre os dois grandes incêndios que aconteceram no passado, lá em 1969? Pois não. Esses dois incêndios, cada um deles se reveste de uma peculiaridade interessante. Vamos começar pelo primeiro, que foi dia 30 de janeiro, de 1969. Eu estava de serviço no quartel do 2º GI, que é o Planalto, né? Que hoje eu não sei qual é, o primeiro nosso. Era esse quartel. Eu era comandante da Escola de Formação de Oficiais e tirava serviço no quartel do Planalto. Quando eu entrei de serviço, que eu olhei a guarnição, tinha um sargento, que era o chefe da guarnição do SSP, naquela época chamava SSP, que era muito meu chegado, né? A gente discutia muito sobre bombeiro, ele veio do Rio de Janeiro, era soldado do SP lá. Desde o Rio de Janeiro a gente tinha uma relação muito próxima, porque como eu trabalhei em muitos incêndios no Rio de Janeiro e ele quase sempre estava junto, a gente trocava muita figurinha. E ele tinha uma situação diferente, porque ele era gago, né? Então ele chamava-se Natanael e tinha um apelido de Teté. Todo mundo só chamava ele de Teté, né? E como ele era um bombeirão, eu gostava de conversar com ele por causa disso, porque ele era um cara dos melhores bombeiros que nós tínhamos lá no Rio de Janeiro. E ele veio para Brasília, veio na primeira turma, né? Ele e o Chau. Então eu conversava muito com ele. E eu brincava com ele, porque eu não sei se eu me considerava bom bombeiro também, mas eu falava: não, Teté, você não entende nada de bombeiro, eu sou muito melhor do que você. Aí, não, eu já era capitão, né? Seu capitão, o senhor não é não, eu sou melhor do que o senhor. Aí eu falava sobre ele: não, Teté, não adianta, você não sabe nada de bombeiro, você só sabe apagar incêndio e tirar a gente de fossa, porque aqui em Brasília tinha muita fossa. Sim. E isso aí realmente você é melhor que eu, porque eu não mergulho nessas fossas que você mergulha não, que você vem cheio. Olha pra você ver, tanto que o cara era bom, né? Era guerreiro, né? Mandava o cara entrar, ele entrava. Não, ele ia lá. Né? Então eu vi que ele estava lá na guarnição. E em 69 eu ainda era jovem, né? Então me veio aquela vontade de fazer uma brincadeira. E aí eu falei: hoje eu vou deitar e rolar em cima do Tetec. Então eu fiz uma parada que tinha com tudo que você possa imaginar. Nós naquela época já tínhamos recebido 3 bombas Ward La France de fabricação americana, que eram bombas excelentes, 1000 galões de potência, né? Então aquela era a bomba do primeiro socorro. Tinha o alto rápido, que era onde o oficial corria, né? O corneteiro, aquela coisa, e o pessoal de hidrante, e tinha a bomba, e depois tinha uma pipa, e tinha o SP, que era um FOR, e tinha a escada mecânica. Nós tínhamos 2 escadas mecânicas, e todo esse equipamento tinha sido comprado pelo Coronel Remar, que ainda era o comandante, que já não era mais o comandante, que o comandante era o Coronel Haddad, né? Já tinha trocado em 68, com o dinheiro da economia administrativa. O que era a economia administrativa? Era o saldo de rancho, porque a gente tinha rancho e a gente fazia o destaque do dinheiro, né? E entregava para o aprovisionador e ele fazia as compras e depois prestava conta, né? Bom, então a gente tinha um equipamento até de boa qualidade já naquela época. Aí mandei baixar tudo, uma bomba, botar a escada,
iluminação, tudo que tinha direito ali, inclusive saltar lá do telhado no paraquedas, que a gente tinha paraquedas naquela época. Na minha turma chegou. Você chegou aí? Eu peguei a... Então, foi uma parada gigantesca. Tudo para mostrar para o Teté que eu sabia mais do que ele. Era uma espécie assim, uma disputa entre nós dois, né? Ele era melhor do que eu, na verdade, mas eu não podia entregar o ouro para ele. Ele era muito bom, né? E você vai ver como ele era bom no correr da história. Aí, quando terminou a parada, eu fui na direção da reserva do oficial, subi aquela escadinha, né? Que tem da garagem ali, atravessando o corredor, e o Teté foi atrás de mim. E foi atrás de mim, que seu capitão, que seu capitão. Aí, o que você quer aqui? Não, porque não sei. Teté, quer saber de uma coisa? Eu já te falei, você não sabe nada de bombeiro. Você quer ver como você não sabe nada de bombeiro? Eu vou te provar. Aí peguei um papel, né, e projetei um edifício, como se fosse um edifício ali da esplanada dos ministérios. Aí falei, Teté, se tiver um incêndio aqui, como é que você faria? Qual seria a tática que você empregaria aqui? Aí eu falei, não é nada disso, é assim, ó, pá. Se tiver, a gente vai armar aqui, vai fazer isso, o SP vai entrar, blá, blá, blá. Cara, tudo que nós projetamos às 10 horas da manhã, ou lá porque a parada era às 8, lá para as 10, aconteceram às 3 horas da tarde. Bradou às 3 horas? E quem atendeu o telefone fui eu. O telefonista tinha ido eu tinha ido ao rancho tomar um cafezinho, ali na sala do xadrez, né? Tinha o refeitório. Eu fui tomar um cafezinho, na volta, o telefonista não estava. E tocou o telefone, e eu atendi. Bom, bombeiro, o senhor está sabendo que tem um incêndio aqui, não sei o que, eu nem... Incêndio aonde? Não, cara, eu nem trisquei. Do jeito que ele falou, eu peguei no Ministério da Fazenda. No pé do Ministério da Fazenda, eu pá na campainha. E, quando a gente chegou ali em cima do Congresso Nacional... quando vai fazer subindo ali, aquele semáforo... Quando a gente chegou ali, eu já vi que era muito fogo. Muita fumaça. Fumaça pra caramba. Quando a gente chegou lá, 2 andares já estavam tomados pelo fogo. Tomados. E das 2 pontas, aqui e aqui. E o centro estava relativamente. E nessa coisa das 10 horas, eu falei para ele, Teté, então vamos fazer o seguinte, se tiver um grande incêndio, eu não vou me preocupar com a parte de salvamento. A parte de salvamento é a sua responsabilidade. Já que você é bom, você vai provar, né? E eu sabia que ele era mesmo, né? Eu tinha confiança absoluta nele. Confiança, né? Já tinha trabalhado. A gente sente, né? Exatamente. A gente vê. Então, o que aconteceu lá? A gente fez exatamente isso. Nós chegamos com a bomba, eu coloquei no hidrante. E naquela época, os hidrantes de Brasília, até pressão, hoje eu acho que tem, né? Mas era pressão muito forte. Sem pressão. Então, o prédio... o prédio... É muito relativo. Né? O prédio, aqui aquele centro que tem a escada, né? E aqui, os incêndios eram no 4º e no 5º andar. Eu estabeleci a minha bomba aqui e já pedi socorro, já pedi reforço, porque era muito fogo. Uma bomba só não ia resolver aquilo ali, não. Né? Aí, e o Teté armou uma escada mecânica aqui desse lado. E ele subiu. Quando ele subiu, ele caiu dentro de uma creche que tinha lá um grande... Eu falo 40 crianças, mas eu não sei se eram 40 não. Pode ser que fosse 15, pode ser que fosse 20, pode ser que fosse 30, mas era muita criança. Uma creche de criança pequena. E nós tiramos todas aquelas crianças de lá. Muita gente que já estava nos andares superiores, porque não tinha mais condição de descer. Não só pelo calor, como pela fumaça. Muita gente ficou presa e subiu. Subiu. Então, o que aconteceu? Nós atacamos o incêndio. Aí chegou do primeiro GI, que era lá no final, não. Aí colocou outra bomba aqui e outra escada aqui. Então, nós atacamos o incêndio e a pipa ficou trabalhando ali fora. E ele começou a fazer o salvamento. E fez o salvamento. Nós tiramos muita gente lá. Eu não sei precisar o número de pessoas. Sim. O jornal
fala em 30, né? Eu não sei, eu tenho essa matéria, até no celular ali. 30 pessoas, não sei o quê. E, inclusive, nós armamos a paraquedas e o cara se atirou lá de cima do paraquedas. É mesmo, chefe? Sim, eu tenho isso na matéria do jornal. Isso foi uma comoção. Depois eu vou te mostrar a matéria jornalística, né? Eu estou falando do sentimento, sim. Assim. A matéria jornalística, ela especifica, né? Isso teve uma repercussão enorme, enorme. E o comandante, que era o coronel Haddad, que era oficial do Exército, né? Ele era major do Exército, foi comissionado coronel. E ele não tinha experiência nenhuma, né? Ele foi para lá. Então ele ficou ali fora, né? Quando terminou o incêndio, que a gente conseguiu fazer a extinção do incêndio, né? Isso repercutiu extraordinariamente, porque nós tivemos um êxito fantástico, porque tudo que a gente tinha programado, nós conseguimos fazer. Não teve uma pessoa acidentada, nem um bombeiro, nada, nada. E o incêndio ficou contido naquela área que ele tinha pego. Né? E era o Ministério da Fazenda, com a Receita. Não ficou nem ferido. Quer dizer, ferido teve alguns que teve problema de intoxicação. A pressão era muito, né? Muito fogo, né? Não, teve mulher que desmaiou lá, tem até foto. Né? Pô, não teve. Homem também. Não sei, homem não sei, porque eu sei que teve mulher que desmaiou. Geralmente as pessoas que quando vêm é questão de sentimento. Bate, né? Não, e ali, como o senhor falou, foi brabo. Foi brabo. Elas saíram tudo pela escada mecânica. Ninguém conseguia sair mais pelas escadas. As escadas estavam todas tomadas. Só a gente que entrou. E a gente entrou com aquela roupinha que a gente tinha, né? Então era fumaça muita. Ia lá, pá. Bom, enfim, nós tivemos êxito na missão. Ótimo. Com isso, no dia foi uma repercussão grande. Jornal, Correio Brasiliense, televisão. Não sei se a Globo já estava em Brasília, acho que não estava, não. A Globo não estava, não. Era TV Brasília, pai, e tal. Então, eu dei entrevista dizendo o que tinha acontecido, e o Coronel Adacto, né? Ele veio conversar comigo, né? Como é que foi isso aí? Me explica aí, pai, porque eu vou fazer uma coletiva amanhã, né? No dia seguinte. Eu não sei que dia acho que foi uma quinta-feira, porque ele foi no dia seguinte e depois, foi uma quinta-feira esse incêndio, né? Aí eu expliquei para ele, e ele deu uma entrevista, e ele era muito bom, mas ele era muito bom nessa parte de comunicação e tinha um prestígio incrível com o presidente da República, que era o Costa e Silva, né? Então, o próprio presidente Costa e Silva cumprimentou o Corpo Bombeiro, eu até escrevi isso, cumprimentou o Corpo Bombeiro pelo êxito da missão. Então foi uma repercussão extraordinária. E aí, uma semana depois, ou um pouco mais, ou um pouco menos, ele nos chamou e falou assim, me digam o que vocês precisam, que nós vamos resolver esse problema de equipamento do bombeiro. Né? E a gente estava começando a evoluir em termos de quartéis, né? A gente ainda não tinha o quartel central. A gente ainda... 1969, janeiro de 69. Você tinha inaugurado o da Asa Sul, né? O tinha o da Asa Sul, tinha inaugurado recentemente o do Planalto, final de 68, tinha o de Taguatinga, tinha o da Asa Norte, e acho que só. E a gente estava construindo Sobradinho, Gama e CIA. Não, e Núcleo Bandeirante. Eram esses. Mas o que tinha, operacionalmente nós tínhamos primeiro GI, segundo GI e terceiro GI, que era a Asa Sul, era o Planalto e era aqui, Taguatinga. Então a gente tinha 3 bombas, uma em cada quartel, tinha os SP a gente tinha, né, porque eram nacionais, era Ford, e 2 escadas mecânicas. Uma ficava permanentemente lá no Planalto, porque era aquela parte central. E as 2 outras variavam entre Taguatinga, a outra variava entre Taguatinga e o primeiro GI, que era a Asa Sul. Então, ele deve ter conversado lá com o presidente, e o presidente deve ter autorizado. Aí ele chamou a gente, chamou o Almeida, chamou o Natividade e me chamou. Eu para explicar, e aí ele falou que a gente podia pedir o que a gente quisesse. O Almeida até fala isso no aquele livrinho dele. O Almeida falou, não, isso aí, eles me chamavam de Zé, né? Porque meu nome era Paulo José,
E lá no Rio, como já tinha o Paulo, eu ficava mais de Zé do que de Paulo. Aí, Zé, isso é conversa desse comandante, não vai acontecer não. Eu falei, não, mas Almeida, por via das dúvidas, né? Vamos fazer, né? Não custa nada. E aí a gente fez uma lista, mas a gente achava que não ia acontecer, né? Sinceramente. Ele fala isso no livro dele. Aconteceu. A lista é onde veio depois a compra dos ABIs. Aí a gente foi para a Alemanha. Não, a gente fez. Tantos isso, tantos aquilo, para montar. Quando ele falou, que aí a gente vai falar, coronel, é muita coisa e tal. Não se preocupe. Pode pedir o que vocês quiserem. Isso aí não tem problema, não tem problema. E assim foi. E assim foi. Aí, vamos para a Alemanha, né, para ver lá. Fomos para a Alemanha, na volta, eu acho que foi em setembro. Foi em setembro, sim. Não sei, talvez eu não consiga precisar exatamente que dia de setembro que foi. Eu estava de novo no quartel do Planalto do 2º GI, mas esse dia não estava o TT não, já eram outras guarnições. Tudo bem, quando foi pela noite, assim, por volta de umas 7 horas, estava escurecendo, entrou um aviso de incêndio, que era para o Banco do Brasil. Era um incêndio de responsabilidade, um incêndio no Banco do Brasil. Aí veio uma outra peculiaridade. Bradou, a gente bate. Quando a gente foi se aproximando lá do edifício, lá, do Banco do Brasil, 2 cidadãos assim no meio da rua fizeram sinal para nós. Aí eu parei o AR, né? E aí eles falaram, não, bombeiro, não precisa mais não, o incêndio já acabou. Aí que vem o destino. Eu falei, não, eu vou ver isso pessoalmente. Porque eu podia, né? Não, já acabou, podia dar meia volta e vir embora. Não, vou lá. A minha intuição salvou a gente. Porque quando a gente chegou lá, meu camarada, era muito fogo. E era no subsolo, não dava nem para ver. Mas era muito fogo, Nesse incêndio até o pessoal da EFO participou, porque foi à noite, né? O Serafins, aquela turma já participou. A gente batalhou demais naquele incêndio ali, porque era tudo difícil, não tinha acesso. Pra gente, os carros não entravam ali, ali embaixo do Banco do Brasil, os carros não entravam. Então foi muito complicado, mas era muito fogo e muita fumaça, porque era um ambiente confinado, né? Então era muito mal. E a gente não tinha nada. O que a gente fazia? Botava um lenço com água, entrava lá e ficava um tempo, aí saía, entrava outro, saía, entrava outro. Bom, enfim, o coronel Adaco foi. Aí quando o coronel Adaco chegou, ele quis saber quem era o chefe de socorro, quem é que estava comandando aquilo ali. Aí era eu, né? Aí quando ele me olhou, mas você de novo, não é possível. Eu falei, pois é, comandante, não tem jeito. Não, tô foi sorteado de novo. Tô tranquilo. Aquele incêndio reforçou, né? E aí a gente ainda teve mais facilidade. Aí veio quartel central, veio um monte de equipamento, que a gente estava comprando carro. Né? Aí veio um monte de equipamento, de material de combate a incêndio, de material de SP. Então esses 2 incêndios, né, mudaram a nossa história completamente. E aí a gente passou a ser o cobombeiro mais bem equipado do Brasil. E isso aí virou matéria nacional. Né? O bombeiro mais equipado do Brasil. Porque a gente tinha de 3 carros, passamos a ter 30. Numa jornada. Então esses 2 incêndios, né, que foram que tiveram essas peculiaridades, porque podia não ter acontecido nada, né? A gente armou o incêndio antes, o outro a intuição fez a gente chegar lá, e também a gente teve sucesso, e todos os 2 incêndios foram considerados criminosos, e naquela época a gente não fazia perícia ainda era o Vila Nova, né? Eu fui chamado para identificar, depois eu fui chamado inclusive para identificar, porque eu coloquei na minha parte que tinha havido aquela interferência, né? E que tinha sido uma informação falsa, né? De que o incêndio tinha acabado, nesse incêndio do Banco do Brasil. E aí eu fui chamado lá, porque teve um inquérito policial, né? Eu fui chamado para identificar e identifiquei.
Pô, o cara chegou a gelar quando eu falei, este senhor aqui foi que falou que o incêndio tinha acabado. Não, como é que o senhor pode falar uma coisa? Não, eu tenho certeza, porque eu sempre tive uma capacidade visual muito boa. Do Banco do Brasil para à noite? Do Banco do Brasil foi à noite, o outro foi às 3 horas da tarde. Esse do Banco do Brasil, a gente trabalhou a noite toda, cara, a noite toda. Eu me lembro quando eu cheguei de volta lá no quartel do 2º GI, eu estava tão ruim de... Exausto. Inalação de fumaça. E naquela época, o que a gente fazia? Tomava leite. A única coisa que fazia era tomar leite. Aí tomei 2 copos de leite. Não, agora estou bom. Teve vários bombeiros. Comandante, como o psicológico influencia, né? Ficaram intoxicados. Tomei 2 copinhos de leite, tô zerado. Tô zerado. Vários bombeiros ficaram intoxicados mesmo, cara. Tiveram que ir para o hospital. Porque era muita fumaça, era aquela fumaça. E tinha muito material inflamável ali embaixo, porque era um almoxarifado do Ministério da Agricultura. Que o Ministério da Agricultura, o prédio, tinha pegado fogo antes. E nesse incêndio, o coronel Armand ainda era o comandante, inclusive ele se feriu. Caiu o vidro e cortou o rosto dele, não sei o quê. Até o Fernandes outro dia nós estávamos conversando a esse respeito. Coronel, qual foi aquele incêndio que o coronel Armand se machucou? Esse foi no Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Foi antes desse, né? Mas não foi um grande incêndio. Foi um incêndio. E outra coisa, esses incêndios, acabou que a gente acabou colocando. Eu não sei por que eu acabei colocando que foi um incêndio de médias proporções. Porque os incêndios que eu tinha trabalhado lá no Rio não tinha nem comparação com esses que foram daqui. Para Brasília foram dois grandes incêndios. Para minha realidade pessoal, foram incêndios razoáveis, né? Razoáveis. E que foram bem e do Rio de Janeiro morreu bem gente. Tratado. Né? Então, esses 2 incêndios mudaram completamente a situação da nossa corporação. E aí, no final de 69, o coronel o Costa Silva teve aquele AVC e deixou o governo. E o Haddad saiu. E veio a Holanda. Entendeu? Então, eu considero que esses 2 incêndios são o marco do fim da era da superação. A partir daí, a gente entra na era da reorganização, com o coronel Holanda. Né? Abrir as portas, vamos dizer assim. Né? O comandante tem dificuldade de falar com determinada autoridade, o deputado tem mais facilidade, o senador tem mais facilidade. Lá no tempo do Império, nós tivemos um comandante que foi senador, João Neiva, em 1894, 90 e pouco, não, 98, acho. Ele foi eleito senador. E o imediato do Corpo Bombeiro foi eleito deputado. E isso pouco depois da República, da proclamação da República. Então, essa questão é uma questão delicada, né? Porque o militar não deve ter atividade política e tal, mas precisa ter representação, né? Agora mesmo, com essa chamada bancada da bala, muitas coisas a gente conseguiu. Muitas coisas que a gente poderia ter sido prejudicado, que nós conseguimos. Então, eu acho que também essa é uma questão. Nós nos prepararmos melhor, entendermos melhor como pode funcionar a política no bom sentido, no sentido institucional. Não é a política de trabalhar no varejo, aquela que é para beneficiar A, B, C, ou esse grupo ou aquele. Não, é para beneficiar todo o conjunto. Então, eu penso que essa também é uma questão importante que a gente precisa pensar nela e saber lidar com ela. E a questão da comunicação. Porque a gente tem que se comunicar, a gente tem que ter uma relação saudável com a comunidade. Nós temos. Isso, o senhor nós tá temos. Importantíssimo. Nós temos. E a gente está procurando evoluir nós muito. Temos Nós meios evoluímos muito quanto a isso, de ter essa aproximação com a comunidade. Isso é importantíssimo. Então, na medida que nós crescemos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento na parte administrativa, na parte operacional, que nós tivemos bons representantes na política e que nós tivemos capacidade boa de comunicação, aí eu acho que a gente vai ter um futuro mais brilhante do que nós já conseguimos alcançar. Essa é a minha opinião. Né? Abrir as portas, vamos dizer assim. Né? O comandante tem dificuldade de falar com determinada autoridade, o deputado tem mais facilidade, o senador tem mais facilidade.
Lá no tempo do Império, nós tivemos um comandante que foi senador, João Neiva, em 1894, 90 e pouco, não, 98, acho. Ele foi eleito senador. E o imediato do Corpo de Bombeiros foi eleito deputado. E isso pouco depois da República, da proclamação da República. Então, essa questão é uma questão delicada, né? Porque o militar não deve ter atividade política e tal, mas precisa ter representação, né? Agora mesmo, com essa chamada bancada da bala, muitas coisas a gente conseguiu. Muitas coisas que a gente poderia ter sido prejudicado, que nós conseguimos. Então, eu acho que também essa é uma questão. Nós nos prepararmos melhor, entendermos melhor como pode funcionar a política, no bom sentido, no sentido institucional. Não é a política de trabalhar no varejo, aquela que é para beneficiar A, B, C, ou esse grupo ou aquele. Não, é para beneficiar todo o conjunto. Então, eu penso que essa também é uma questão importante que a gente precisa pensar nela e saber lidar com ela. E a questão da comunicação. Porque a gente tem que se comunicar, a gente tem que ter uma relação saudável com a comunidade. Nós temos. Isso, o senhor nós está temos. Importantíssimo. Nós temos. E a gente está procurando evoluir nós muito. Temos Nós evoluímos muito quanto a isso, de ter essa aproximação com a comunidade. Isso é importantíssimo. Então, na medida que nós crescemos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento na parte administrativa, na parte operacional, que nós tivemos bons representantes na política e que nós tivemos capacidade boa de comunicação, aí eu acho que a gente vai ter um futuro mais brilhante do que nós já conseguimos alcançar. Essa é a minha opinião.